dia a todos. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, lançou, em parceria com o Conselho Nacional de Arquivos, CONARG, em 12 de dezembro de 2018, o Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário, PRONAME, que tem como um dos objetivos valorizar a memória do Poder Judiciário. Ao preservar a memória do Poder Judiciário, ampliam-se as possibilidades de proteção, não apenas da história de seus órgãos, mas também do país na qual estão inseridos e cumprem importante função. A salvaguarda dessas memórias envolve a história de todos os colaboradores internos e externos dos órgãos do Poder Judiciário e, consequentemente, de toda a sociedade. Por isso, hoje, com muita satisfação, entrevistamos a deputada Figueiredo Bezerra Filho, titular da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Piauí, decano desta seção, cuja história profissional, desde 1994, confunde-se com a história da própria Justiça Federal no Piauí. Para conduzir a entrevista, o juiz federal Nazareno César Moreira Reis, diretor do Foro da Seção Judiciária do Piauí, e o juiz federal João Pedro Aire Moraes Soares Júnior, substituto da 4ª Vara Federal. Bom dia a todos. Obrigado, Conceição. Bom, é uma grande satisfação para mim iniciar esse programa de memória da Justiça Federal com a entrevista do colega e amigo Derivaldo Figueiredo Bezerra Filho. Há, inclusive, uma coincidência muito feliz que não foi programada, mas que também ocorreu, que é exatamente de que essa entrevista está ocorrendo no dia 15 de outubro de 2021, que vem a ser o Dia do Professor. E o doutor Derivaldo, eu o conheci, na verdade, na condição de professor, embora ele já fosse juiz federal, ali no final dos anos 90, 1996 ou 95, por aí. Eu tive a oportunidade, ainda como estudante de Direito, de ser aluno do doutor Derivaldo num cursinho preparatório para concurso de magistratura e Ministério Público. Naquele momento, no final dos anos 1990, nós não tínhamos ainda uma rede assim tão profissionalizada desse tipo de ensino para concursos dessa natureza, como de magistrado ou de membro do Ministério Público. Então, o que o doutor Derivaldo fazia, juntamente com outros membros da magistratura e do Ministério Público, era um serviço público de grande relevância, porque para nós, aqui no Piauí, naquele momento, nós não tínhamos assim praticamente nenhuma orientação segura, uma orientação consistente, que a gente pudesse se preparar para esse tipo de concurso. E o doutor Derivaldo, já naquele momento, né, ele tinha sido um pioneiro, porque ele foi o primeiro aqui a passar realmente nesse tipo de concurso, e ele sabia já o caminho das pedras e começou a nos ensinar ali. E, portanto, eu guardo essa memória afetiva muito forte do colega Derivaldo como professor, embora ele também já fosse magistrado naquela ocasião. Então, essa feliz coincidência de nós estarmos fazendo essa entrevista no dia do professor, realmente, talvez tenha algum significado oculto que nós não saibamos. Muito bem. Então, eu gostaria de começar essa entrevista pedindo ao colega Derivaldo que nos dissesse assim o que o levou, qual foi o fato, qual foi a pessoa, enfim, o que o levou a sonhar em ser juiz federal. Por que ele pensou nisso? Bom dia a todos. É uma honra e uma alegria também estar aqui tecendo essa conversa com o doutor Nazareno, meu grande amigo, o doutor João Pedro também. Inclusive, o doutor João Pedro tem a honra também de tê-lo aqui como substituto na 4ª Vara, né? Uma caminhada que já há muitos anos a gente vem encerrando. E falar sobre a Justiça Federal, uma instituição da qual tenho muito orgulho, né? E me sinto muito honrado em fazer parte, é sempre também uma alegria, né? E poder palmilhar esse caminho, né, com pessoas incríveis, né? Tanto os magistrados, assim, do
Dr. João Pedro e Dr. Nazareno, amigos e os servidores, né? Então, uma casa que sempre me deu muito orgulho e muita honra, muita realização em fazer parte. Minha história é mais ou menos assim. Eu saí daqui, fui aluno diocesano, e saí no segundo ano segundo ano do ensino médio, e fui para Fortaleza para fazer faculdade. Fiz os primeiros 2 anos de engenharia, vi que não tinha nada a ver comigo, não era minha praia, e fui assistir uma aula de direito, naquela época, final dos anos 80, meados dos anos 80, 84, por aí. E cheguei exatamente na hora do intervalo e vi aquele burburinho, né? Todo mundo discutindo diretas, uns dizendo que já estariam farsa da ditadura, outros que queriam que, ao contrário, o Estado, né, aquilo ali que estava fazendo no Brasil, seguir aquele caminho de um país grande mundialmente e tal, e uma discussão danada, aquele negócio, rapaz, aquilo ali eu fiquei impressionado, né, com aquela... Meu Deus, rapaz, o meu lugar é aqui, esse negócio aqui é muito vivo, né, tem muita vida. E o país, naquele momento, se rediscutia, né, procurava novos caminhos. E aí eu fiz entrei para sair da engenharia, fiz o vestibular para direito e segui como estudante de direito, né? Participei de movimento estudantil naquela época, participei como os jovens também naquela época, participei de partidos clandestinos, né? Que era até uma coisa assim meio inocente, né? Você ia para uma reunião em que você tinha um codinome, né? Meu codinome era Camarada Pedro. E aí a reunião era 3 horas da tarde no setor da universidade, que não tinha ninguém, só aqueles gatos pingados para preparar a revolução. Daí eu já achava estranho, disse, meu Deus, mas será que a Polícia Federal não está sabendo dessa reunião? Porque os vizinhos todos ali estão. Então, o que é que aqueles indivíduos estão fazendo ali às 3 horas da tarde, pleno domingo, numa sala lá do Centro de Humana da Universidade Federal do Ceará? E interessante que às vezes eu esquecia na reunião e chamava o nome de alguma, geralmente podia ser uma paquera, né? Eu esquecia e Monique, eu disse, não, Monique não, camarada Monique, não, camarada Maria, que era o nome da Maria Santana, o nome dela, camarada Maria. Opa, quer dizer, ali, naquele momento eu já estaria colocando em risco aquela célula do partido. E então fiz parte também, fiz parte de passeatas, por meias passagens, outras coisas, e com a presença da polícia, batalhão de choque da polícia. Mas é muito interessante, né? E eu acho que isso tudo, de certa forma, no final eu percebi que me levou à Justiça Federal. Por quê? Porque também fui aluno do Hugo de Brito Machado, né? Que era um professor de Direito Tributário. E ele falava muito bem da Justiça Federal, né? Ele tinha uma forma sobranceira, assim, de agir, de ser como professor. E aquilo ali achei muito interessante. E aí fiz parte, fui para a Receita Federal, ainda no segundo ano, fiz um concurso para a Receita Federal e fui ser técnico da Tesouro Nacional. E lá na Receita Federal também entrei no movimento, aí já era um movimento associativo, sindical, tal, ajudei a recriar a associação, fui para o Rio para preparar uma greve, a primeira greve no serviço público, né? Isso no Ministério da Fazenda era algo assim, era um pecado imenso, porque inclusive o Ministério da Fazenda tinha uma célula, né, do Serviço de Inteligência, na época que era do SNI, no andar tinha uma sala, né? Saiu a minha imagem aqui. No andar tinha uma sala que a gente nem passava por lá, por perto, né? Passava 2 andares abaixo, porque lá ficava uma célula do SNI, né? Então, e aí fizemos também movimento sindical lá, associativo, na época associativo, ninguém nem falava movimento sindical, era movimento associativo, né? No serviço público, ninguém dizia que era um sindicato. E terminei o curso, e aí fiquei
na dúvida, né? Se eu continuaria nesse movimento e aí seguiria até uma carreira política, né? Foi uma dúvida muito grande. Ou se eu iria, eu era arrimo de família, ou se eu iria para o serviço público, continuaria no serviço público. Eu não queria ser fiscal, né? Diferente dos outros meus colegas, iriam seguir. Eu disse, rapaz, e aí, fazer o quê? E, conversando com minha mãe já tirou logo essa possibilidade, que eu era rimo de família, né? Então ajudava na despesa de casa. Você não, essa atuação aí como sindicalista, isso aqui não tem sentido, tal. E disse, não. E eu pensei, aí eu fui para a Receita Federal, fui transferido para Teresina, e aí vim para a divisão de tributação. Interessante. Na divisão de tributação, comecei a julgar processos fiscais e tal, e eu queria, né, eu já queria ali declarar a inconstitucionalidade dos atos, tá certo, do fiscal, até do próprio delegado. Eu disse, olha, esse ato aqui, e aí disse, não, Derivaldo, isso aqui você não pode, você tem que seguir as portarias, certo? A portaria lá era lei, né, aqueles atos normativos da Secretaria da Receita Federal, e aquilo ali me incomodava. Eu disse, rapaz, não tem sentido isso aqui, isso é um negócio inconstitucional, essa portaria você vai seguir. E aí disse, não, vou fazer concurso para juiz federal. Lembrei do meu velho professor de Hugo de Brito Machado, de direito tributário, vou fazer concurso para juiz federal. Por quê? Porque naquela época, inclusive, eu terminei em 88. Interessante, terminei o curso de direito em 88. Então aí, no final, né, aí você tem a Constituição, promulgação da Constituição, aí começa-se a redesenhar o país. E eu vinha já da participação dentro da universidade, já se discutindo isso aí, né, o movimento pelas diretas, depois Tancredo Neves, a eleição. E aí me formo, e aí começa-se a discutir a aplicação da Constituição, redesenhar o Estado. E aí vir para a Justiça Federal, ou almejar ser juiz federal, foi assim praticamente natural. Como eu posso ser vamos dizer assim, um agente do Estado e ao mesmo tempo ser um agente político, né, nesse sentido? Onde eu posso ajudar nessa caminhada aqui, nessa lida de redesenhar o Estado? Isso foi, sinceramente, foi algo que passou por minha cabeça e foi o sentimento que me fez vir para a Justiça Federal, né? Então, por ser exatamente um juiz político, nesse sentido, né? Das decisões terem esse teor, esse alto teor de política, né? No sentido, vamos dizer assim, valoroso que o termo tem. E aí vou fazer o concurso para juiz federal, aí surge o concurso para juiz federal, e coincidentemente eu tinha um problema de dislexia. Eu tinha feito, eu começo a escrever, e aí no final a minha caligrafia, você não entende o que. Era muito comum na faculdade, o professor, no final ele entregava as provas, e a última prova era minha. Aí ele me chamava, e eu ia ler para ele o que é que eu tinha escrito no final, da metade da prova para frente, e ele não conseguia entender. E o concurso para juiz federal foi o primeiro concurso em que se aceitou fazer a prova com a máquina de datilografia, né? Poderia fazer com a máquina de datilografia. Tanto é que o concurso daqui, eu estava até olhando aqui, eu não sabia, eu tinha a prova, a segunda prova, a prova escrita, era subjetiva, datilografada, né? E eu tenho aqui a minha prova. Aí eu não sabia que tinha essa prova. Aí está aqui a prova. E aí eu primeiro fiz um concurso. O primeiro concurso foi o concurso do Agostinho, eu acho que foi o terceiro concurso. E eu passei na primeira prova, e na segunda prova, problema de horário de Brasília, tinha aquela história do horário diferente de verão. E eu cheguei aí com uns 15 minutos de atraso, né? Com a máquina Brother de luxo, que é uma maquinazinha portátil, debaixo do braço para fazer a prova. E aí fui barrado. E eu aí pedi lá a prova. Disse, olha, aí a prova já começou, e era o Pedro Braga, né? Que era o Pedro Braga, muito meticuloso e tal. E o Pedro Braga mandou parar tudo. Eles estavam só olhando os códigos para ver se tinha alguma pesca, alguma coisa dentro do código de todo mundo, né?
Brincadeira. Na verdade, estava olhando, os colegas tinham a obrigação de olhar para ver se tinha algum papel, alguma coisa que tinha que ser tirado. Então, a prova não tinha começado. Daí, os outros, inclusive os outros candidatos, disseram, rapaz, deixa ela entrar, o doutor Pedro Braga. E aí o Pedro Braga disse, o que é que diz o regulamento? A expressão dele foi essa. Ele parou ali e tal, ele foi lá dentro, disse, não vou deixar, a prova já começou. Eu não tinha começado. E aí eu voltei e fui fazer a prova no outro ano, né? No outro ano já era uma máquina elétrica, até de datilografar elétrica, que eu tinha pedido emprestado. E aí fiz e passei, né? Então, estar na Justiça Federal, antes de tudo, para mim, é ideal. Foi uma escolha por ideal, né? Eu não pensei em termos de remuneração, por exemplo. A remuneração em relação ao técnico do Tesouro Nacional, o juiz federal naquela época não ganhava bem, veio melhorar seus vencimentos aí 5 anos depois só. Era mais ou menos assim, como se fosse 1/3 a mais do que o técnico do Tesouro Nacional percebia mensalmente, né? Mas o trabalho era de uma realização assim fora do comum. Então foi um ideal mesmo. Eu vim para a Justiça Federal foi por conta disso. Muito bom, Derivaldo, maravilhoso. Então, você já acabou respondendo aqui a segunda pergunta que eu tinha, que era exatamente o concurso, né? Você colocou aí como foi. E aí eu só queria que você acrescentasse um pouco mais em relação a alguns detalhes do concurso, se você lembra mais ou menos da banca do concurso. Não, a banca... As provas foram feitas aqui mesmo em Teresina, se passou mais alguém daqui. A banca, ela era presidida pelo Dr. Catão, né? Tinha na banca o Dr. Matias, que era do tribunal, vinha da advocacia, do 5º, o doutor Vicente Leal, que é um piauiense, que à época, piauiense aqui da região de Jaicós, foi juiz federal, mas a carreira dele foi toda no Ceará, né? Assim como o Hugo de Brito Machado. Eu não lembro dos outros dois, né? Eram 5 pessoas na banca. Na época, o único piauiense, aqui só passaram 2 pessoas, eu e o Pompeu de Souza Brasil, grande amigo, falecido, e que ficou exatamente aqui também, assumiu a segunda vara aqui. Na verdade, outro piauiense passou, que foi o José Wilson Souza Sobrinho, que era juiz do trabalho no Maranhão, mas ele fez concorrendo, né, fez a prova lá no Maranhão. Na verdade, eu estava olhando, eu sou o primeiro juiz federal a assumir o cargo de juiz federal depois da reimplantação da Justiça Federal, desde 67. Eu sou o primeiro juiz federal piauiense, né, desde lá, entendeu? Então, no meu concurso só passaram 2. No concurso anterior, aquele que eu perdi a segunda prova, cheguei atrasado, aqui só passou o Dr. Agostinho Lima Chaves, um cearense. Tinha aqui uma lenda. Quando eu fui fazer a inscrição para o concurso, é interessante isso. Então, era o seu Cabral, né, que foi fazer minha inscrição. Seu Moraes. E aí eu fui fazer a inscrição, aí ele disse, eu vou fazer... Na época eu ainda tinha aquele estilo meio de momento barbado, de cabelo todo encaracolado, assim, alpercata, né? Meio assim, ainda o movimento estudantil ainda estava um pouco em mim, né? E o movimento meio associativo da Receita Federal. Então tinha aquele biotipo, né? Assim. E aí o doutor Moraes olhou assim para mim e disse, o senhor vai fazer concurso? Quer fazer? Sim, eu vou fazer a inscrição para o concurso. Ele disse, não, olhou assim, aí foi que ele não acreditou mesmo, né? E disse, olha, não adianta fazer não, aqui tem 20 anos que não passam piauienses, certo? Então, só passa cearense aqui, né? Aí, rapaz, eu achei aquilo ali algo muito estranho. Na verdade, tinha muito mais, né? Porque se eu sou o primeiro desde a implantação, os outros passaram no Ceará. Então, aqui, os piauienses, os outros 2 tinham passado lá. Aí eu achei estranho, eu disse, não passa não. Porque eu vinha do Ceará e eu tinha estudado no Ceará, e no Ceará o piauiense, assim, é um
é visto assim como um concorrente, né? Um concorrente perigoso, entendeu? Ele concorre no mesmo nível do cearense e tira os primeiros lugares. É muito comum o piauiense tirar o primeiro lugar no vestibular no Ceará, né? E, inclusive, pessoas falaram isso para mim, né? Pessoas na biblioteca, quando eu estudava na biblioteca lá e tal. E eu não entendia aquele conceito, autoconceito que o piauiense tinha, né? Que, em relação a... Eu não entendi, eu disse, não pode, quer dizer, porque eu saí daqui no Diocesano, estudei em Diocesano, quer dizer, em outros colégios assim, excelentes, né? O nível. Eu cheguei lá e era notado, né? Era notado. Então, aí eu voltei e achei muito estranho aquilo ali. E aquilo ali ficou para mim um tanto como um desafio também, sabe? Ficou um tanto como um desafio. E, e o concurso também, de certa forma, teve um pouco, né? Foi meio uma lição, no sentido de acredite no que você quer, né? E nós temos condições, como qualquer pessoa de qualquer lugar do país, né? E isso é uma lição que foi reafirmada em mim, né, no meu inconsciente, e levei quando fui para o tribunal, para a turma suplementar, passei um ano na turma suplementar, que foi uma experiência magnífica, porque eu não fui substituir ninguém, não fui substituir nenhum desembargador. Eu fui para compor uma turma, eu era titular daquela turma. Então você tinha uma turma formada por três juízes, sendo um desembargador, que era o presidente, e 2 juízes que eram chamados para fazer parte da turma, como titulares da turma. E, novamente, eu achei assim, vamos dizer, o jeito de ser piauiense, a forma de pensar, a sabedoria que tem nessa forma de pensar, quando você vai para os outros lugares, você se destaca por conta disso também, né? Isso tem a ver, é uma coisa que me dá muita autoestima, né? Percebi isso na TNU também, né? Em que na TNU é uma experiência magnífica, que você está com os juízes do resto do país, das outras regiões espalhados, e vi isso também, tá? Então, já no concurso, isso já, de certa forma, ficou bem firme, né? Ratificado em mim, essa concepção. Ótimo, Derivaldo. E como é que foi a posse, Derivaldo? Foi aqui ou foi em Brasília? No meu concurso é o seguinte, tem algumas coisas interessantíssimas em relação a mim e o concurso. Parece que tem até algumas coisas assim como se fossem inscritas, né? Escritas. No meu concurso, quando eu fiz o concurso, várias etapas, levou quase um ano para terminar o concurso, né? E alguns atrasos e tal. E quando eu fui para a prova oral, quando eu cheguei na prova oral, a prova oral na época ela era também eliminatória. E aí que eu passei, não tinha vaga aqui. Interessante, não tinha vaga. Mas estava criada a terceira vara há 5 anos e não era instalada há 5 anos. Para você ver como o Piauí ele estava assim meio, vamos dizer assim, meio na periferia em relação a prioridades, né, no conceito de prioridade do tribunal, naquela época. Então, uma vara instalada há 5 anos, mas eu acho que é porque não tinha juiz, realmente. A questão era essa. Tanto é que aqui já tinha 5 anos que a gente não tinha juízes federais com exercício aqui, né? Os juízes do Maranhão, doutor Cândido, doutor Leomar e o Cândido da época, é que respondiam pelo Piauí. Imagina uma sessão em que você não tem um juiz federal e que o juiz federal de outro estado é que responde. Então, eles iam uma vez no mês aqui, né? Passavam 3, 4 dias aqui e iam embora. Aí o que aconteceu? Quando eu comecei quando eu fui chegando nas etapas finais do concurso, já no final, chegando na prova oral, aí o doutor Vicente, né, junto com o doutor Hércules Quasimodo, que tinha sido juiz aqui, grande figura, né, os dois grandes figuras, o doutor Hércules Quasimodo, tive o prazer e a honra de ficar amigo dele, né? Eles disseram, não, nós vamos instalar
a terceira vara lá, porque está passando um juiz federal piauiense, e a gente quer que o juiz, se ele chegar até o final, ele assuma um Piauí, entendeu? Para não ter essa possibilidade de ficar sem juiz, né? E o doutor Vicente me disse depois, não, Derivaldo, aí eu fiz aqui para que a vara fosse instalada. Já me juntei aqui com o Hércules Quasino e pronto. Aí, então, o que acontece? Quando eu assumi, a terceira vara tinha sido instalada 3 meses antes, pelo doutor Agostinho, né, Lima Chaves, que era juiz federal aqui, com o doutor Ricardo. Aí eu já assumi no exercício da titularidade, porque a vara, porque eu não viria para cá, né? Certamente iria para o norte. E aí foi interessante, achei uma graça, né, para isso aí, né, uma bênção, porque, poxa, acabei ficando na minha terra, tanto é que eu nunca saí do Piauí, né, só para ir ao tribunal passar um ano lá. Mas eu não precisei, inclusive para me promover, não existia possibilidade de eu me promover aqui, né? Tanto é que a minha primeira promoção foi para o Amapá. Mas aí, à época, minha mãe, minha genitora, ela estava doente, me pediu, né, para que eu não saísse naquele momento. E aí eu aceitei. Disse, eu não vou, então. Então, eu abri mão da promoção. E o que é interessante é que depois que eu abri mão da promoção, os juízes que estavam depois de mim foram abrindo mão também da promoção. Eu tenho a impressão que eles pensaram assim, rapaz, deve ter alguma coisa ali por aí, porque ele não quer ir. Naquela época a gente ficava fazendo os cálculos, né, das vagas, eram poucas as vagas, tal, né, ver se a gente conseguia não ir lá para o Acre, lá para Roraima, onde ele ficasse mais perto, né? E aí todos também abriram mão, ou seja, eu não perdi, na classificação eu continuei na mesma classificação, assim, em termos de preferência para poder me promover. E aí quando foi a hora de me promover, o doutor Agostinho pediu transferência para o Ceará, e aí surgiu a primeira vara. E aí eu fui ser juiz, me titularizar na primeira vara. Na verdade, na minha vida toda como juiz federal, eu só fui juiz substituto mesmo, sem estar no exercício, quer dizer, eu não exercia titularidade só durante 3 meses, que foi quando o doutor Rui veio para a terceira vara, e eu fui substituto dele durante 3 meses. Depois o doutor Agostinho se transfere e eu assumo a titularidade na primeira vara. Então tem, assim, umas coincidências na minha vida em relação à Justiça Federal que são incríveis, né? Erivaldo, e me diz uma coisa, assim, me fala aí, vê se tu consegue puxar aí pela memória, o teu primeiro dia de trabalho, assim, como é que foi o primeiro dia e olhando para esse primeiro dia que você teve lá, para esses primeiros dias também, o que você vê hoje, olhando hoje para a justiça e comparando com aquele tempo, o que você nota de mudança, assim, o que você viu naquele momento lá e que não existe mais hoje ou que continua existindo, enfim, como é que você faria essa comparação? Meu primeiro dia de trabalho, assim, ele foi emocionante, né? Primeiro porque eu não estava acostumado, o juiz federal, o juiz federal, assim, era uma figura aqui, exatamente por conta desse vácuo que existia, né? O juiz federal era uma aves rara, assim dizer, né? Primeiro éramos o quê? 3 juízes federais. Eu, Agostinho e o Pompeu. O doutor Ricardo também tinha ido embora um acidente na família dele e ele tinha ido se transferir para Brasília. Passou a trabalhar em Brasília. Não aceitou, mesmo sem ser transferido. E ficou só o doutor Agostinho. Era um juiz federal. Então, quando eu cheguei com o Pompeu, era uma figura assim que as pessoas, inclusive, não estavam acostumadas. Existe um juiz federal aqui e tal. E quando eu cheguei, né, ser piauiense, isso também criou assim toda uma aura, né, por conta disso. Meu primeiro dia foi emocionante, né? As pessoas, quando eu cheguei, primeiro o motorista foi me pegar no carro de representação, tal, que era estranho, isso para mim era muito estranho, né? Eu vinha de um ambiente extremamente casual,
extremamente assim, descontraído, né? Até por causa da minha atuação na Receita Federal, né? O fato de ser líder associativo. E achei estranhíssimo aqui, né? Chegou e disse, não, doutor, me ligaram, olha, vai lhe pegar, que horas vai lhe pegar? Me pegar, o motorista me pegar. O senhor tem um motorista com um carro e tal, pronto. Aí a questão, inclusive, a questão de segurança. Aí eu disse, mas não precisa, não, questão de segurança. Interessante. Não podia abrir mão por uma questão de segurança. Eles viam assim, tinha todo um sistema de proteção em relação ao juiz federal. E aí cheguei, eu notava as pessoas assim, surpresas e curiosas, né, os servidores, surpresos e curiosos, assim, né, quando eu fui chegando, né? E é interessante que quando meu primeiro dia, eu já estava marcado uma audiência. Para mim, que não tinha experiência nenhuma na magistratura, nem na advocacia, né? Que eu vinha da Receita Federal, eu era um burocrata, né? Um servidor, né? Parecerista, era um servidor parecerista. Não tinha um processo da Justiça Federal que eu tinha visto era um processo de minha mãe, que era pedir lá uma complementação de uma pensão, um mandado de segurança. Você tem uma ideia, o processo que eu conhecia da Justiça Federal. Então foi muito estranho, foi assim um desafio imenso. E cheguei na hora aí a audiência estava marcada dali a 2 horas, né? Era tarde o expediente. A audiência chegava aqui 1 hora, mais ou menos. A audiência marcada 2 horas. Na hora que eu que eu entro na sala de audiência, aí tem assim, tá um coronel, tem um tenente, tem um capitão e outra pessoa do exército, eu acho que era um soldado. Aí eles se levantam todos e batem continência, né, para mim. Eu quase que ia batendo continência também. Aí parei, aí disse, fica à vontade e tal, e saí cumprimentando, né? E eu notei eles achando estranho eu sair lá entrar na sala e sair cumprimentando cada um. Eles acharam estranho, eles ficaram assim, né? Para você ver o ambiente era formal. O juiz, outra coisa, na hora que ele chegava, quando eu cheguei na secretaria, todo mundo se levantou. Todo mundo se levantou. Então, isso era comum. Quando você chegava na secretaria, as pessoas se levantavam, certo? Existia uma formalidade muito grande, né? A figura do juiz federal era, assim, uma autoridade interessante, muito marcante. Isso nós estamos falando de 1994, né? 1994. Então, a audiência em si, para mim, foi assim um divisor de água, né? Porque você ter uma audiência em que você vai lá era assim, você tinha um interrogatório e não era audiência civil, questão de posse e tal, uma propriedade do exército, da União, que estava no exército e que tinha sido invadida. E aí você inquiria aquelas testemunhas, e aquelas testemunhas com patentes militares, coronel, tal. Rapaz, para mim foi ali é o seguinte, aqui é o divisor de águas. Ou eu vou ser juiz de verdade e assumo sem, certo, com espírito mesmo de guerreiro, ou ali eu acabrunhava, certo? Porque eu não esperava, a audiência tinha sido marcada, eu lembro que alguém lá marcou a audiência e eu não tinha definido ainda. Então, várias audiências já estavam marcadas, né? E eu não podia dali chegar e dizer, não vai haver audiência, né? Aí pedi, disse, olha, quero aqui meia hora, vou dar uma olhada no processo e tal. A gente dá uma olhada no processo ali, tive todo mundo, e aquele clima. Imagina que coisa estranha, você pedir para olhar um processo no meio da audiência, quer dizer, isso aí foi uma lição para mim, né? Meu amigo, você tem que se preparar antes, não faça. E aí fiquei com aquele clima, todo mundo ali e tal. E aí eu pedi para sair, meus outros testemunhos, aí
discutir o processo ali e tal, ele queria testemunhas, tirar as outras da sala e tal. Então foi marcante, foi algo emocionante, né? Isso foi naquele prédio foi um ali. batismo para mim, um batismo de fogo. Derivaldo, isso foi naquele prédio ali da Praça da Bandeira, né? A Praça da Bandeira, né? Quando eu assumi, a Justiça Federal já estava naquele prédio da Praça da Bandeira, que era um prédio um estilo neoclássico. Ele tinha sido a delegacia fiscal, né? Olha como é interessante, coincidência da minha vida. Eu venho da Receita Federal e o prédio da Justiça Federal, no qual eu assumo, tomo posse, era a delegacia fiscal, né? Era onde ficava a Receita Federal. É um negócio assim, é uma coisa muito estranha. E aí o prédio também lindo, né? Um prédio rosa. Você chegava e tinha uma escada, ainda hoje ele era assim. A primeira vez que eu fui fazer minha inscrição, você chega no prédio, as portas imensas, altas, uma porta bem central, e aí você entra, tem uma escada de madeira, uma coisa incrível ali. Você sobe para o segundo andar, já, nessa escada. É algo que não existe isso hoje, né? E lá, quando a primeira vez que eu fui no prédio, tinha aquela secretaria, que era uma secretaria única, né? Todo mundo bem vestido, servidores bem, assim, ele é tudo de gravata, os homens de gravata, tal, e você notava um orgulho muito grande, né, de todos, ao fazer, porque faziam parte da Justiça Federal. Era um orgulho, você vê o servidor, ele tinha um orgulho, né? Aquilo não era só do juiz, não, eles eram, sabe, porque faziam parte da Justiça Federal, porque a Justiça Federal tinha um perfil, né, acredito não, eu tenho certeza, não só, acredito, com certeza. Isso vem do Dr. Salmão Lustosa, né, que era um lorde, né, além de ser um juiz extremamente qualificado, ele era muito lânio no trato, sabe? Vem do professor Freitas, que foi o primeiro diretor de secretaria e também era diretor administrativo, que o professor Freitas era um professor o diretor administrativo, diretor de secretaria aqui da Justiça Federal, era um professor latinista, que sabia grego, latim, aramaico, era francês e inglês. Lia os clássicos no original, né? Professor da Universidade Federal, mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina. Esse era o diretor de secretaria, né? Então, veja o nível da Justiça Federal. E esse nível, ele passou essa qualidade na prestação do serviço, isso aí passou para frente com o Dr. Pisco, passou a ser o novo diretor administrativo, que herdou isso aí desse pessoal da velha guarda e fez com que a justiça continuasse naquela mesma toada, naquele mesmo nível de prestação de serviço de gestão administrativa. Entendeu? Então, quando eu assumi, foi exatamente nesse prédio, que era marcante, né? Ainda continua. Está um pouquinho deteriorado, mas era um palácio. Inclusive, assim, interessante que ali também, antes, tinha sido, não porque foi demolido, né? O prédio original, que era o Palácio de Governo. Ele foi construído anteriormente, tinha o Palácio de Governo ali, que era também a Casa do Governador, que tinha sido construído no século XIX. Entendeu? É isso aí, a história. Derivaldo, quando você entrou, ainda tínhamos... isso é uma questão interessante também que eu queria saber de você. Em relação à evolução tecnológica, a sua geração acompanhou isso de uma forma bem completa. Assim, quando você entrou, ainda tinha o telex, ainda tinha a máquina de escrever ou já era o computador? Outra coisa, a impressora, como é que era? Era aquela ainda aquela impressora matricial ou já tinha mudado? Como é que foi isso aí, Derivaldo? Não, já tinha o computador, né? 382, né? 386. 386. Já tinha um computador, mas você ainda tinha processo físico, né? A impressora era matricial, né? Que era a primeira, né? Mas você tinha na secretaria
ainda máquinas de escrever elétricas. E servidores utilizavam normalmente, sem ser... Também alguns servidores utilizavam a máquina de escrever. E para pequenos despachos, né, atos assim, que você não precisava, coisas simples. E era comum isso aí, quer dizer, você tinha também máquina de escrever. E a mão, Derivaldo, manuscrito, ainda se fazia algum despacho, alguma sentença manuscrita ainda, dentro dos autos? Não, já a gente já não fazia, né, manuscrito dentro dos autos não. Às vezes, alguns atos, algum despachozinho fazia-se à mão, né? Por uma questão era uma coisa tão simples ali que você fazia, né, rápido. Ou desse vista, tal, algumas coisas também. Isso aí as pessoas faziam a mão, ou então usavam da máquina de escrever, né? Então eu vi esse acompanhamento. A gente tinha a pesquisa de jurisprudência. Não existia no computador você ter acesso à jurisprudência do tribunal. Não, você tinha os livros, né? O Supremo, você tinha que ir para a jurisprudência do Supremo, que eram compiladas, tal, naquela revista dos tribunais, e a gente fazia as pesquisas aí. E tinha a revista do próprio tribunal, né, os livros, a jurisprudência aqui no tribunal, nessas revistas do tribunal. Então, aí isso aí foi, aos poucos, aí foram implantando aquele sistema de pesquisa, né, jurisprudência. Então, era um trabalho, assim, muito manual também. Mas era prazeroso, era muito prazeroso. A gente tinha, de certa forma, assim, era uma surpresa o que você ia encontrar. Você ficava numa surpresa. Você encontrar algo era algo assim que você ficava ansioso, né? O que é que iria sair dali? Outra coisa também, você se deparava muito, que não acontece hoje, que as pesquisas elas são dirigidas, você já tem ali, né? Você já tem, no resultado, você tem várias decisões, mas todas que têm a ver com aquilo, vamos assim dizer. Com aquele assunto que você está pesquisando. Na época, acontecia muito de você se deparar com, lógico, você tinha que selecionar. Então, você se deparava porque você tinha um assunto mais amplo, aí você ia restringindo na pesquisa e chegava àquilo que você queria. Ou então não chegava, não encontrava. Acontecia muito de você, no meio do caminho, você se deparar com outros assuntos que você tinha interesse e aí, não tinha encontrado antes. Aí, peraí, essa jurisprudência aqui do acórdão tal, anotava o lugar que estava. Isso era muito interessante também, né? Era prazeroso. Então, porque a pesquisa em si, ela de repente, ela podia acontecer no meio do caminho dessa pesquisa surpresas, né? Aconteciam surpresas, né? De você encontrar outras coisas muito interessantes. Evaldo, a partir de 2000 acho que foi 2002, 2003, não me recordo agora de cabeça, nós tivemos a instalação dos juizados especiais federais, né? E você sempre foi um juiz, mesmo antes dos juizados, eu me lembro, sempre foi um juiz assim, muito progressista, né, de criar soluções novas, de imaginar soluções não previstas claramente em lei e tal. Então, os juizados, eles abriram uma nova fronteira na Justiça Federal que eu creio que não havia antes, né? Pelo menos pelos meus estudos, assim, da Justiça Federal, eu não imagino que tenha existido em algum momento pré-juizado alguma coisa semelhante, né? Em termos de informalidade, em termos de volume de atendimento ao público, em termos de até mesmo do tipo de assunto que é discutido em grande quantidade. Então, assim, qual o impacto assim, que você vê que o juizado teve sobre a Justiça Federal? Eu vou fazer primeiro, vou voltar um pouquinho. Eu queria deixar que nós vamos chegar no juizado, que eu acho que tem a ver com esse movimento do juizado. Eu queria só fazer uma remissão aqui. Quando essa geração minha, de 94, ela assume na Justiça Federal, praticamente era como se a gente tivesse uma missão ali, né? E nos sentíamos assim.
a gente tinha que implementar aquela Constituição que tinha ali 4, 5 anos. Então, que estava sendo discutida, e a nossa missão era você redesenhar o Estado a partir da Constituição, trazendo e nisso utilizando, no meu modo de entender, pouco a literatura épica, porque nós não tínhamos essa literatura que nós temos hoje, né? Principalmente a literatura de influência alemã, né? E americana, assim, não tínhamos aqui. Nós não tínhamos acesso. Não tinha ainda, esse movimento estava ainda nas universidades. Por exemplo, um movimento aí capitaneado pelo Gilmar, por exemplo, por esses outros constitucionalistas, né? Em que você começou a definir, a criar a definir aqueles conceitos que têm a ver com as normas constitucionais que estavam sendo implementadas, né? Completamente diferente da Constituição de 1967. Então, essa minha geração, ela começou a fazer isso. E como você não tinha uma base teórica em relação àquele movimento, nós começamos eu acho que nós começamos a nos valer, e porque a gente tinha esse viés democrático, a nos valer, assim, do espaço social. Era mais ou menos ali o que o Peter Haber estava querendo, aquela obra dele, aquele conceito sobre a sociedade aberta, dos intérpretes da Constituição. Como a gente não tinha esses marcos doutrinários presentes aqui, a gente não tinha acesso ainda como se tem hoje, até porque estavam sendo construídos. Nós estamos falando de 20 anos atrás, né? As soluções, praticamente, a gente procurava fazendo com que a sociedade participasse uma sociedade que estava ansiosa para fazer isso, né? Vinha todo um movimento político de abertura, de reconfiguração da sociedade e do Estado. E aí essa minha geração, ela fez isso. Ela começou a dizer, olha, os princípios são outros. Existe a relação entre o Estado e o cidadão é diferente, certo? É uma relação agora bilateral, de verdade, não mais impositiva. Nós temos que ouvir os direitos do cidadão, os direitos sociais, eles têm que ser implementados. Eles são tão importantes, o cidadão é tão importante como é o Estado, que a visão era que o Estado era mais importante. A gente vinha disso por causa de todo um movimento político, de toda uma situação política que existia. E o Estado era impositivo. Pronto. Então, a minha geração, ela teve esse desafio. E aqui no Piauí, muito mais. Por quê? Porque existia um vácuo. Você não tinha presença da Justiça Federal aqui, certo? Você não tinha de verdade a presença da Justiça Federal, certo? É como eu disse, não existia juiz aqui, né? Então, coube a nós, por exemplo, principalmente inicialmente nos primeiros 4 anos, 5 anos, a mim, aos outros juízes federais que estavam aqui, que ficaram aqui realmente, fazer isso, né? Ao ponto a dizer, olha, a atuação administrativa agora, a atuação do agente estatal, da autoridade, ela tem que ser diferente, certo? E para isso nós começamos a ouvir as pessoas. Aí você, porque eu estou falando isso, porque você fala da história, vamos dizer assim, de decisões criativas de minha parte, né? Que os outros também fizeram. Agostinho Machado, Pompeu de Souza Brasil também fizeram. Mas por que eram criativas? Porque a gente vinha com aquela ânsia de dizer assim, olha, a sociedade tem que ser ouvida, né? A sociedade tem que ser ouvida. E nos sentíamos, antes de tudo, juízes constitucionalistas. Antes de tudo, a gente se sentia assim, certo? E a missão do juiz federal é você implementar essa Constituição, e para isso eu vou implementar, como existia, vamos dizer assim, essa carência doutrinária à época, a gente teve que procurar soluções
a partir do espaço social, entendeu? Nesse movimento, aí vem a história, eu vejo os juizados especiais como, vamos dizer, a segunda etapa de todo o movimento que começou lá no começo dos anos 90, né? Aquela história do Estado Social, né? Que o Brasil, de verdade, nunca tinha sido um Estado Social, quer dizer, nunca tinha passado por essa fase. E aí, a implementação dos juizados especiais federais, para mim, foi isso. Foi, pela primeira vez, você, de forma tardia, você fazer com que o Estado do Bem-Estar Social no Brasil, ele fosse, na verdade, implantado. E é interessante, né? É uma pena que tenha sido meio que implantado um pouco de cima para baixo, né? E a Justiça teve esse papel, a Justiça Federal, né? Mas exatamente por que foi a Justiça Federal? Porque antes essas causas, teoricamente, elas existiam aqui. Só que elas, olha como era interessante, elas ficavam relegadas, né? Uma causa previdenciária aqui, elas ficavam relegadas e não só relegadas. A atuação da Justiça Federal era uma atuação meio assim de impedir com que essa demanda, ela não porque quisesse, mas porque todo o sistema da Justiça Federal, fechado, procedente, bem com leads bem fixadas em relação ao processo, né, fazia com que essa demanda também ficasse ali represada. E a mudança do juiz federal, essa nova geração que veio, no meu modo de entender, ela faz com que com que, de repente, eu faça interpretações e que elas na verdade, elas desembocam nos juizados especiais federais, né? E para a Justiça Federal, para mim, o que foi interessante nesse movimento foi o fato de você aproximar muito a justiça das pessoas, do povo, do interior, né? Foram dois movimentos, no meu modo de entender. Um foi esse, de aproximar. Foi ótimo. Por exemplo, para mim, por exemplo, que eu fiz parte de vários itinerantes, que era uma coisa impensável, o juiz federal ir para um itinerante. O juiz federal, ele ficava lá na sede e tal, né? E uma posição assim mais entronizada. E os juizados nos possibilitaram essa experiência de você conhecer o Brasil, né? O Brasil do interior, esse Brasilzão, né? E uma forma nova, né? Uma forma nova. Você trazer essas causas, você abrir os braços para que essas causas viessem, você as tratasse com a importância devida que se dá nas outras causas na Justiça Federal, aquelas causas tradicionais, né? A minha atuação nos juizados, eu acho que, como a dos outros juízes, exatamente por conta disso, criando novas soluções, no meu modo de entender, ela ocorre, né, por conta dessa geração, por conta dessa atuação constitucional lá atrás, né? E, inclusive, o que era muito interessante isso, reconhecendo a importância do juiz, do magistrado de primeiro grau, para atuar, certo? Atuar, inclusive entrando em searas, como as searas da política pública, que antes era impensável se fazer, né? No meu modo de entender, a grande contribuição dessa geração foi isso. A gente poder... Por quê? Porque não dava para você redesenhar o Estado a partir da Constituição se você não discutisse essa questão das políticas públicas, que era um tema proibido ao judiciário, né? Vamos assim dizer. Era proibido, não poderia. Eu defino o direito e acabou-se. Você tem direito? Tem. Não tem, não, acabou-se. Com base numa legislação aqui, pronto. Eu vou estar definindo a atuação do Estado a partir de valores. Vou estar com ele dizendo, essa política pública tem que ser aplicada, essa não, ou essa tem que esperar, tal. E a gente só pode fazer isso se você tivesse a visão que essa geração tinha de trabalhar com o espaço social. Porque senão sua decisão, ela
Primeiro, porque não é uma decisão de você dizer o direito. Você constrói uma decisão com a coletividade. Porque você tem vários atores aí que tem que estar. Você tem os atores estatais que têm que estar presentes. Você tem os atores estatais e você tem os atores coletivos, né? E é interessante que essa visão, na verdade, que veio da base, acabou influenciando também o Supremo lá, com aquelas audiências públicas, né, o Amicus Curiae, aí eu vejo assim. E a importância dos dados especiais foi exatamente isso. Você olhar para um Brasil que ele era esquecido, né? Ele era esquecido. Acredito que alguns, às vezes com alguns exageros, porque se faz assim, você vai, volta para chegar no meio, né? Mas foi muito bom para a Justiça Federal. Talvez o que tem que, a única crítica que eu faço é que talvez que você tenha vamos dizer assim, talvez devesse vamos dizer assim, fazer uma divisão entre essas partes, o que atua nos juizados especiais federais e o que atua nas varas tradicionais. Assim, estou falando assim, uma forma de... Porque são concepções diferentes de justiça. Interessante, né? E as duas concepções são importantes para o Estado, né? São concepções completamente diferentes. Eu não sei como deve se fazer isso, mas no meu modo de entender hoje, a minha convicção é essa, que deve-se... Ali são áreas da justiça em que, vamos dizer assim, tem princípios próprios de atuar, procedimento próprio, o tipo de juízo que deve se fazer é diferenciado, entendeu? O nosso grande desafio hoje é exatamente isso, no modo de entender. Muito bom, né, Paulo? Então quer dizer que você imagina aí o juizado como uma culminância, na verdade, de um processo que começou antes, né? Processo de implementação da Constituição por meio de uma jurisdição constitucional exercida em primeira instância. É uma excelente visão mesmo. Derivaldo, para encerrar aqui da minha parte, depois o doutor João Pedro pode fazer algumas perguntas, e no final eu vou fazer uma última, né? Mas vou abrir agora para o João Pedro, mas só para encerrar, eu queria que você explanasse a sua opinião, e a sua, não é opinião, a sua experiência, o seu testemunho desses 2 anos de pandemia, né? Quase 2 anos, começou em março do ano passado, né? O que trouxe isso aí, Derivaldo, para você? Que influência isso teve na justiça? Se você acha que isso vai mudar a justiça de uma forma definitiva, ou se a gente depois volta a ser como era antes? Queria que você falasse um pouco sobre essa situação que a gente vivencia no momento. No presente momento, inclusive, essa nossa conversa aqui é uma conversa por meio de um aplicativo de mensagens, enfim, de teleconferência, que seguramente não ocorreria dessa maneira que está acontecendo se não fosse a pandemia, né? Se nós não estivéssemos passando por isso, seguramente nós estaríamos agora gravando a entrevista lá na justiça, né? Ali na sala, ali, nós todos ali sem máscara e tal, e conversando. Então, é um fato que realmente tem uma repercussão transversal, não só na justiça, na nossa vida privada, na própria vida internacional, não é? É uma coisa que é importante esse testemunho ficar aí para a posteridade nosso, né, da nossa geração. Queria ouvir você sobre isso. Eu penso assim, que a pandemia, ela como um fato assim, histórico, né? Agora já pode-se dizer, porque o fato se torna histórico num espaço-tempo muito menor hoje em dia, né? Diante das mudanças, tudo muito rápido. Um fato social também, com repercussões em vários setores. Ela fez, por conta do distanciamento, com que as tecnologias elas fossem implementadas assim numa rapidez que não seria se não tivesse acontecido a pandemia, né? Para a justiça, acho que é um caminho sem volta, a aplicação da tecnologia dessa forma, essa forma de se relacionar, entendeu?
como para todas as outras instituições. Penso que isso é amplo, a forma de fazer. Agora, é lógico que você tem... Por que ela também está sendo implementada dessa forma? Porque você já tem aí umas duas gerações, uma geração, duas, que é uma geração que o mundo dela permeia entre um mundo virtual e esse mundo material aqui fora, que a gente está acostumado, né? Então ela tem um mundo que é esse mundo virtual, que as coisas acontecem, estão sendo desenvolvidas, inclusive hoje, para esse mundo, né? Daí a gente vê, por exemplo, essa tecnologia blockchain, por exemplo, que está se espalhando, né? Em que ela se autoalimenta. Então, é interessante que essas tecnologias, elas hoje, elas procuram solução não só para esse mundo fora, mas inclusive as soluções e soluções que implicam em ampliação desse mundo virtual, né? Então eu procuro, por exemplo, essa tecnologia, por exemplo, ela procura soluções econômicas, soluções de prestação de serviço para quem está atuando dentro desse mundo virtual, que é estranho. Aí já é uma outra vertente da tecnologia. A tecnologia ela existia para quê? Para trazer uma solução para o mundo real aqui fora. Vamos pensar assim, mundo material, né? Vamos fazer uma oposição entre mundo virtual e mundo material. Esse mundo material aqui fora, né? Soluções de pagamento para quem está aqui fora. Certo? Quero mandar um pagamento lá para a Europa. Como é que eu vou fazer? Certo? Então, não vou fazer, vai ser o mais virtual possível. Certo? Uma operação para quem está lá na Namíbia. Vou utilizar um procedimento com robô, em que os sinais serão mandados aqui por uma tecnologia específica, tal. Ou seja, uma solução para o cara lá, o indivíduo lá, ser operado. O que está acontecendo é que a tecnologia agora, ela está procurando soluções para que se fique dentro do próprio mundo virtual. Interessante, né? Ela está trazendo a economia lá de fora aqui para dentro, ela está trazendo a diversão lá de fora aqui para dentro, formas de se relacionar só aqui dentro. Olha como é interessante. E a justiça, certo? De repente, ela também vai ficar aqui dentro desse mundo aqui, certo? É algo muito estranho. Eu não sei, né? E aí eu não digo o que vai ou não vai acontecer. Por quê? Porque isso depende muito. Não, isso não dá certo. Por exemplo, para mim, fazer uma audiência presencial, para mim, é algo impagável, certo? Não é a mesma coisa de você fazer uma audiência em termos de experiência como pessoa. E não é só a questão de sentimento, né? Porque eu tenho sensações, vamos assim dizer, que eu não tenho quando eu estou fazendo eu estou tendo um diálogo, uma conversa dessa forma, virtual. Uma coisa é eu estar aqui na presença dos senhores, né? E estar tendo feedback. Esse feedback é num nível de energia diferente esse feedback aqui não é em 2D, certo? Num livro que eu li recentemente, um autor usou uma boa expressão. Ele disse que é uma comunicação em banda larga, presencial. Em banda larga, né? Pois é, exatamente. Então, agora isso é minha geração. Essas gerações novas, elas já foram modificadas ao ponto dela não precisar desse tipo de interface, esse tipo de relacionamento, esse tipo de feedback, esse relacionamento que acontece em várias dimensões, ela já está tão adaptada que ela não precisa? Essa é a minha dúvida, né? E falo nisso tudo por quê? Porque a justiça, na verdade, ela é uma das facetas do ser humano. A prestação jurisdicional é uma das facetas do ser humano, certo? É uma das facetas. É onde você vive,
você revive as coisas, você cria, você sente, a sensação é um viver. A atuação, eu estar dentro de um processo, ou como parte, ou como juiz, ou como servidor, é um viver. É mais um dos viveres assim na vida, mais um dos aspectos da vida, certo? Então, por isso que eu estou falando disso. Então, esse viver, que é você atuar através do ato, vamos pensar assim, do ato judicial em todas as suas matizes, você está ali nos arredores ou praticando aquele ato. Esse viver, ele vai ser completo, você vai se realizar completamente. Simplesmente se ele acontecer aqui, se eu não tiver contato nunca com uma parte, você está me entendendo? Aí vai depender da adaptação ou não dessas gerações, certo? Eu acho que ela ainda não está ela não está adaptada a isso completamente. Pela minha experiência como pai, certo? E pai de gerações diferentes. Eu tenho um filho de 30 anos, eu tenho um filho de 27 anos, eu tenho um filho de 15 anos, certo? Então, eu acho que ela ainda não está completamente adaptada. Então, para mim, a justiça, nesse ponto, ela deveria, vamos dizer assim, ter um espaço ainda em que ela não tivesse completamente imersa nesse sistema, certo? Não deveria ser ainda completamente imersa, em que você eliminar completamente todas as audiências presenciais, contato com funcionários, e aqui nós estamos falando só de parte, nós estamos falando também de quem trabalha com a gente. Esse é um sistema multifocal, né? Então, para mim, ainda não existe essa adaptação. E se cria, e quando você presta um serviço, ou você atua, quando tem que atuar, que precisa atuar, você está ali para isso, e você não atua da forma em que aquela geração, que nós estamos atuando para gerações, para um espaço social, e ela não está adaptada para aquele tipo de atuação, uma das coisas que você perde é a legitimidade, certo? E nós vivemos de legitimidade. Então a gente tem que estar por uma questão até de, vamos dizer assim, de uma questão de inteligência funcional, né? Inteligência de gestão, a gente precisa estar atento a isso, né? O que é que quem consome, vamos assim pensar, esse nosso serviço, né? Quem está na outra ponta, o que ele precisa? Ele precisa de quê? De que tipo de serviço? Como é que esse serviço tem que ser? Para que você não crie vamos dizer assim, uma desestruturação, certo? Então, se fosse gestor da justiça, eu iria com calma, certo? Eu não faria, por exemplo, pegar e fazer a imersão total da justiça dentro do ambiente virtual e pronto. Eu iria com calma, certo? Porque a nossa atuação, ela é política, entende? Muito bom, Derivaldo. Eu lembro sempre de conversas que nós tivemos e você sempre enfoca muito esse aspecto, né? Que você é um grande apreciador de estudo da história. Você sempre enfatiza muito. Olha, o judiciário sempre é o último a entrar nas revoluções, né? Então, ele não pode ser muito, muito assodado. A função dele, o papel dele não é um papel de inovar tanto assim, embora ele às vezes inove, mas ele tem que ter uma inovação com bastante prudência e tal, né? Muito bom. Então, Evaldo, eu vou agora, nosso colega João Pedro está aqui conosco também e tem também algumas perguntas a fazer, então eu vou passar a palavra para o João Pedro, depois volta para mim só para me fazer uma última perguntinha. Está com você, João Pedro. Primeiramente, é uma grande honra para mim participar desse projeto de resgate da memória da Justiça Federal no Piauí. Isso eu confesso, é uma ideia que Nazareno e eu já acalentamos há alguns anos, né, de quando houvesse a oportunidade de ser feito esse resgate histórico,
e essa oportunidade chegou com o advento de Nazareno na direção do foro, da seção judiciária do Piauí. Até estamos iniciando, de certa forma, tardiamente, por conta desses eventos da pandemia. Já decorreu aí mais de um ano da gestão de Nazareno na direção do foro, mas, felizmente, chegou a hora de começarmos efetivamente esse projeto, né, de resgate histórico. Ele, Nazareno, baixou a portaria instituindo a comissão de resgate, presidida por ele, integrada por mim e por mais alguns servidores, logo no começo da gestão dele, mas por conta dessas vicissitudes dessa pandemia que ainda hoje nos assola, isso foi sendo postergado e finalmente agora estamos realmente efetivando. Uma parte, talvez, capital, substancial desse projeto serão essas entrevistas, né, com os juízes que passaram e passam pela seção judiciária do Piauí, por servidores também, que tiveram uma atuação marcante, e depois nós vamos fazer também, já me comprometi com o Nazareno, um apanhado dos principais documentos, né, escritos que atestam, né, essa trajetória tão importante da Justiça Federal no Piauí, notadamente de 68 até aqui, 68, em maio de 68, quando ela foi reinstalada, né. A primeira fase, um pouco mais difícil, nós termos acesso aos documentos, eles não estão sob guarda da Justiça Federal, os poucos que existem estão no arquivo público do Piauí, né, porque a Justiça Federal teve duas fases históricas, né, todos sabem, de 1890 até 1937, quando ela foi extinta pelo Estado Novo, e ressurge em 1967, com a emenda com o ato institucional número 2, a Lei 5.010, que é a Lei Orgânica da Justiça Federal, de 66, e ela vai sendo implantada no Brasil paulatinamente a partir de 67, no Piauí foi em 68. Então, os nossos arquivos mais consistentes, que estão sob guarda da Justiça Federal, são desse segundo período, de 68 para cá. Vamos fazer esse apanhado desses documentos, essas fotografias, e que a gente faça no final de tudo um link na página da Justiça Federal contendo não só essas entrevistas, como também essas imagens desses documentos e um pequeno relato histórico escrito, né, por Nazareno e por mim ou por outros colegas que queiram, dessa trajetória que eu considero tão valorosa da Justiça Federal no Piauí. A Justiça Federal no Piauí, eu falo não apenas por ser juiz já há 16 anos, mas me lembro dos tempos anteriores eu ser juiz, ela de fato goza de um prestígio e de uma respeitabilidade imensa no seio da sociedade piauiense. Enfim, eu queria fazer para você a seguinte pergunta, Derivaldo. Na verdade, não é nenhuma pergunta, é uma provocação. Eu queria, como esse projeto é um projeto de memória, como todo projeto de memória, a gente está aqui falando para as gerações futuras que vão nos suceder, naturalmente. Então, eu queria que você mandasse uma mensagem simples, resumida, do que você acha, que você quer dizer para um juiz federal de 2071, daqui a 50 anos. O que você acha que ele vai ter ainda em comum com a gente, ou você acha que não vai ter mais nada em comum? A justiça é um valor perene ou não? Ela vai se adaptando aos tempos? Enfim, mande a sua mensagem. O que você diria para o juiz de 2071 se pudesse encontrar com ele? Sobre essa possibilidade de você mandar uma mensagem, porque o perigo é chegar lá em 2071 e você encontrar um programa de inteligência artificial que esteja julgando no lugar aí do juiz de primeiro grau. Corremos esse risco aí, que já é uma realidade, né? Em alguns países, inclusive. Mas vamos dizer que lá por trás do programa tem um juiz, quem sabe, de repente, nós tenhamos um juiz programador também, né? E que ele tem algum poder de definição, certo? Eu penso assim, Nazareno, que no final o que importa é o homem, né? É o homem.
Tudo que nós fazemos aqui, no fundo, é para fazer com que as pessoas sejam felizes, né? Nessa passagem que eles têm aqui, nessa viagem que eles estão, que está acontecendo, essa viagem que está acontecendo enquanto estamos vivos, vivendo, né? Tudo no final se resume a isso, a fazer com que as pessoas sejam felizes. E o homem, independente do momento em que está se vivendo, o homem ele tem o que a gente poderia, alguns chamam de coração ou de mente, e que aí ele vive sentimentos, aí ele se realiza, aí ele vive essa aventura, né? A partir daí, desse que a gente poderia chamar de mente ou de coração, ele vive essa aventura de ser humano, né? E o homem, na verdade, esses sentimentos, na verdade, eles são perenes, né? O sentimento que faz o homem ser feliz, enquanto homem, vivendo essa aventura aqui, vivendo essa bênção que é você estar vivo e estar vivendo, certo? Uma bênção imensurável. Ele quer ser feliz. E esses sentimentos que fazem com que o homem seja feliz, se a gente olha para trás, e já dá para a gente olhar aí no espaço de tempo aí de anos, né? Milhares de anos, você vê que são sentimentos perenes. São sentimentos perenes. A bondade, a empatia, a compaixão. Então, esses sentimentos, eles são perenes, certo? Esses valores são perenes. Se a gente olhar para trás, a gente vê que já deu tempo deles mudarem, deles não existirem mais, e eles são exatamente o tesouro que o homem está sempre à cata. Já dá para a gente chegar a essa conclusão. Então, para frente também vai ser a mesma coisa, né? Mesmo que você viva no mundo virtual, o que você quer, e as gerações que estão dentro desse mundo virtual, a gente percebe isso, né? O que ela quer é ser feliz. Ela quer, no fundo ali, de certa forma, repisar algo que ele tem aqui fora, ou algo que ele não tem e que ele está à procura lá. É se relacionar, é conversar, é amar, né? Se sentir grato, né? Ou criar gratidão em alguém, tá? Então, um recado que eu daria para um juiz lá é ser ético, né? Justiça é tudo isso, né? Justiça, no final, no fundo, é você fazer com que as pessoas sejam felizes enquanto seres humanos, certo? Permaneçam com essa humanidade. O que é isso? O que é você? Por que a gente fala, quando a gente fala assim, isso é injusto? É porque isso nos ofende como pessoa, ofende, cria um sentimento de tristeza, né? Cria um sentimento, quando algo é injusto, é porque nos ofende enquanto pessoa. No fundo é isso. Então, justiça para mim é você fazer com que as pessoas sejam gente, sejam tratadas como gente, sejam respeitadas, né? E possam viver todos esses sentimentos, esse conjunto de sentimentos que nos fazem ser humanos. Então, eu diria para alguém lá do ano de 71, algum juiz lá, era que continue com essa percepção. Não perca essa percepção, né? Faça com que, a partir de suas decisões, de sua atuação, perceba que no final, o que você tem que fazer é com que as pessoas vivam a sua humanidade, vivam esses sentimentos que nos tornam humanos e únicos, né? Só isso. Eu queria dizer, Derivaldo, que eu fiquei muito feliz em poder fazer essa entrevista. Realmente você deu aqui para nós todos aqui. E aí essa entrevista depois vai ser editada e vai ser colocada na página, no canal, na verdade, da Justiça no YouTube, né? Vai ficar disponível. Então, isso é uma lição que você deu para
todos nós aqui. Realmente foi muito interessante o que você falou, muitas coisas interessantes. Algumas eu sabia, outras não. E isso realmente demonstra que essa ideia da gente fazer esse resgate é muito importante, porque nessas conversas é que nós podemos fazer essa autoanálise, fazer essa reflexão sobre quem nós somos, onde nós estamos. Passamos o tempo inteiro, né? O dia a dia ele é muito absorvente, principalmente hoje em dia. A gente não tem tempo para pensar um pouco, poxa, espera aí, vamos voltar um pouquinho para trás, olhar como é que foram as coisas, refletir um pouquinho, parar um pouco. Então foi muito bom. Fiquei muito feliz de poder fazer essa entrevista e queria agradecer a você, agradecer a Conceição e ao Reginaldo também, que nos apoiaram aqui, o João Pedro também, que infelizmente saiu agora aqui por questões técnicas, e dizer que essa sua entrevista é um documento histórico muito relevante para a Justiça Federal e também para todos aqueles que querem entender um pouco das transformações pelas quais o Brasil passou nesses últimos anos e entender também algumas coisas sobre a vida de um modo geral, sobre o que é ser humano, o que é justiça e o que são esses valores fundamentais. Então, agradeço a você. Se você não tiver mais nenhuma consideração a fazer, se quiser falar alguma coisa ainda, senão... Eu quero agradecer a oportunidade, antes de tudo, é uma grande oportunidade, Nazareno, de poder conversar com vocês. Antes de tudo isso, é o mais importante. E dizer que me senti muito honrado pelo convite. Grande abraço. Grande abraço. Então, assim encerramos a nossa entrevista. Um abraço a todos e um bom dia.